Parte 2. Aceitando o seu eu cósmico. O poder da realidade. Pessoal, o que é preciso para que você se convença de que tem um eu cósmico? Não se contente com uma resposta rápida ou fácil. Assumir o eu cósmico é como assumir a responsabilidade por tudo que consideramos real. Em seu poema épico Canção de Mim Mesmo, Walt Whitman proclama o seu status universal com jubiloso abandono. Eu celebro o eu, num canto de mim mesmo. E aquilo que eu presumir também presumirás. Pois cada átomo que há em mim igualmente habita em ti. Racionalmente falando, isso soa mais como um pequeno disparate. Mas os leitores de poesia não levaram Whitman ao pé da letra quando ele declara: sou amplo, incluo multidões, e mesmo assim ninguém melhor do que ele. Tornou o êxtase viral, o que de fato é. Poucos foram ousados o bastante para entendê-lo quando escreveu O relógio indica o instante, mas o que é indicado pela eternidade? A resposta que ele dá também é arrebatadora. A eternidade revela que os seres humanos são filhos do cosmos. Nossa vida atravessa as fronteiras do tempo. Já escapamos de trilhões de invernos e de verões. Há trilhões à frente, e ainda trilhões à frente desses. Nascimentos nos trouxeram riqueza e variedade. E outros nascimentos nos trarão riqueza e variedade. Este livro oferece a mesma resposta, não como poesia, mas como um fato que subverte a realidade convencional. O eu cósmico não é só uma hipótese, mas o eu mais fundamental que alguém possui. Se ele não existe, também não existe o mundo físico, inclusive todas as pessoas e todas as coisas que nele estão. É inacreditável que o canto de um poeta a respeito de si mesmo corresponda às teorias mais avançadas da física moderna. Vede, ó irmãos e irmãs, não é o caos ou a morte, é forma, união, plano, é vida eterna. É felicidade. As palavras aplicam-se perfeitamente à ideia de que vivemos em um universo consciente. No lugar da teoria comumente aceita de que as propriedades da mente emergiram do caos há bilhões de anos, no universo humano a mente esteve presente em todos os tempos e lugares, na verdade, além de todos os tempos e lugares. Como resposta aos mistérios cósmicos sobre os quais temos lido, esta é a única que continua em pé mesmo depois que todas as explicações razoáveis foram demolidas. Nada faz sentido. Percebe? Existem muitos problemas em aberto, como a gravidade quântica, a energia escura e outros. Grande parte da realidade está fora da vista. Defender a existência de inúmeras outras dimensões é puro malabarismo matemático. Para livrar-se do impasse criado por uma teoria que não corresponde à realidade. A antiga confiança desabou, pois os tijolos da natureza, os átomos e as partículas subatômicas, não possuíam propriedades intrínsecas sem um observador. Nas histórias de Sherlock Holmes, há sempre aquele momento em que o grande detetive está prestes a revelar a solução misteriosa do crime, e essa solução é estranha e inesperada, tal como quando uma cobra venenosa, conhecida como faixa malhada, cometeu o assassinato ao deslizar pela corda do sino que chamava os empregados. Em tais momentos, Sherlock gosta de dar uma aula de raciocínio dedutivo, lembrando o Dr. Watson, seu fiel escudeiro, de que, quando todas as outras explicações razoáveis já foram excluídas, a única restante, ainda que improvável, é a correta. Para sermos justos, há um furo nessa aula de dedução de Sherlock Holmes. Diante de um assassinato que ocorreu num recinto fechado e com um punhado de suspeitos, o grande detetive poderia, com relativa rapidez, excluir soluções razoáveis.
O cosmos, no entanto, está longe de ser um recinto fechado. Ele oferece um espaço quase infinito para teorias novas e mais exóticas, como ficou comprovado nos últimos 100 anos. Não há espaço para a estupidez. Colocar um universo consciente onde a questão central é a vida humana não pode ser simplesmente outro item acrescentado ao cardápio. Única entre as teorias concorrentes da cosmologia, a teoria do universo consciente exclui todas as que consideram universos sem consciência, pois eles não têm realidade e não podemos nem imaginar a realidade deles, já que não existem. Simples assim. Ser consciente é como estar grávida ou morto, ou se está ou não se está. Não há estado intermediário. Na nossa visão, o estado intermediário desapareceu de uma vez por todas quando mostramos que o cérebro não pensa. O cérebro humano, por ser algo físico, não pode dar origem à mente. Pela mesma lógica, o universo físico está desqualificado como criador da mente. O universo é imenso quando comparamos ao cérebro humano, mas se aumentamos um mecanismo físico, ele não será mais inteligente nem se tornará capaz de pensar. Independentemente do choque e da indignação dos nossos cientistas, o único jeito de qualquer coisa se comportar como a mente, seja átomo, seja cérebro ou o universo todo, é ser a própria mente. Não se pode fugir dessa conclusão. É o que o iluminismo do século XVIII chamava de relógio do universo. A tendência intelectual da época era excluir Deus do papel de participante ativo no funcionamento do universo. Mas os processos que estão sendo observados pelos cientistas, como o fato de os elementos atômicos terem se distribuído ordenada e naturalmente por sua massa, indicam um sistema não aleatório. A solução foi uma espécie de julgamento de Salomão. Deus foi autorizado a colocar o universo em funcionamento com perfeita precisão, mas então foi despachado para o paraíso e o relógio da natureza continuou funcionando por sua própria conta. A noção de um universo que funciona como um relógio pode soar curiosa nos dias de hoje, mas foi praticamente a última vez que os cientistas fizeram as pazes, não sem dificuldade, com a consciência como um ingrediente científico importante para explicar um fenômeno cósmico. Mas foi uma paz temporária. Depois que Deus foi expulso, não havia nenhum motivo para considerar a possibilidade de uma mente cósmica senão como metáfora. Como quando Einstein declarou querer saber como funcionava a mente de Deus, pois o resto são detalhes. Nossa intenção não é trazer Deus de volta, seja recebendo pela porta da frente, como fazem os criacionistas, seja empurrando pela porta dos fundos. Que é o que acontece quando a matemática é promovida como a resposta definitiva para todos os fenômenos naturais. De certo modo, os números estão em um paraíso especial. O primeiro filósofo a situar a realidade em uma esfera invisível de existência pura foi Platão, para quem tudo de belo e verdadeiro nesta terra seria uma sombra da beleza e da verdade absolutas do além, refletindo-se, por assim dizer, na caverna da existência. Hoje, a matemática ocupa a esfera platônica, mantendo-se, de alguma maneira, afastada da existência física para organizá-la de acordo com as leis matemáticas perfeitas. A palavra platônico é prima de primeiro grau de divino, porque ambas se referem a valores transcendentais. Não há muita diferença entre dizer que a harmonia da matemática é um atributo platônico e afirmar que é uma graça divina. O problema de expulsar Deus ou deixá-lo entrar é o mesmo em ambos os casos. A consciência não está mais no universo do que a umidade da
Água ou a doçura do açúcar. Ninguém diz esta água está quase boa. Basta acrescentar um pouco mais de umidade, ou gosto muito deste açúcar, mas ficaria muito melhor se fosse doce. Da mesma forma, a consciência não é um pó mágico que se polvilha sobre átomos inertes para que comecem a pensar. A consciência já tem que estar presente. Temos visto que não é uma propriedade da matéria se comportar de modo semelhante ao da mente. Muito pelo contrário, a mente cósmica, se quiser, pode assumir as propriedades da matéria. Em nível quântico, ela pode escolher comportar-se como onda ou como partícula. Quando a escolha é feita, é a mente que escolhe, e isso não deveria nos chocar. As escolhas são mentais por definição. Não dizemos, meu estômago quer comer aveia no café da manhã. Nós queremos comer aveia, não o nosso corpo. O corpo participa da escolha, claro, graças à conexão mente-corpo. Se estamos distraídos, o estômago roncando pode nos lembrar que é hora de comer. Assim como um bocejo nos lembra que é hora de dormir. Ambos os lados, o físico e o mental, têm permissão para participar. Ao dar as costas para a consciência, a ciência moderna tomou uma decisão infeliz da qual começa a se arrepender. A própria realidade parece exigir que a ignorância deixe de ser uma desculpa válida, em se tratando da mente e do cosmos. O universo não se tornou irracional de uma hora para outra. Essa foi uma decisão coletiva tomada no início da ciência moderna. Na época, uns 400 ou 200 anos atrás, um universo mecânico sem nenhuma inteligência fazia todo sentido. Isso pode ser ilustrado por uma história que todos nós aprendemos na escola, sobre Isaac Newton e a maçã. O incidente é tão conhecido que não parece ter nenhuma dimensão oculta, mas tem. Vale a pena lembrar alguns detalhes que Newton revelou ao colega William Stuckley. Alerta de Soiler. A maçã não caiu na cabeça de Newton. Fomos para o jardim tomar um chá à sombra da macieira, apenas eu e ele. Entre outros assuntos, ele me contou que se encontrava nessa mesma situação de quando anteriormente lhe ocorreu a ideia da força gravitacional. O que faz que essa maçã sempre caia perpendicularmente em direção ao chão, ele se perguntou, enquanto contemplava a queda da maçã. Por que ela não cai para os lados ou para cima, mas sempre na direção do centro da Terra? Sem dúvida o motivo é que a Terra sempre atrai a maçã. Deve existir um poder de atração na matéria da maçã que se soma ao poder de atração da matéria da Terra, que está localizado em seu centro, não em um dos lados. Se a matéria atrai a matéria, tem que ser na mesma proporção de sua quantidade. Então, a maçã atrai a Terra assim como a Terra atrai a maçã. Essa era a história que Newton gostava de contar, e há quem acredite que ele mesmo a inventou, embora alguns não aceitem bem o momento da queda da maçã, mas pensem que ele já tinha refletido muito sobre a gravidade. Seja como for, a dimensão oculta do episódio não está naquilo que é dito, mas sim no que não se diz. Newton e a maçã são um ótimo exemplo de como chegar à verdade excluindo tudo que não se aplique. Especificamente, por exemplo, são deixadas de lado as observações sobre a variedade da maçã, se o tempo estava bom ou não, a geografia do terreno, o estado de saúde de Newton, as roupas que ele usava e assim por diante. Estamos tão acostumados a excluir as experiências não científicas que esse comportamento se tornou natural. Nós valorizamos o fato de que a mente racional tem o poder de manter o foco, de maneira incisiva e precisa, na mecânica da natureza. Em face disso, a realidade é inclusiva.
Na verdade, ela inclui tudo. Excluir. A experiência diária é um ato mental arbitrário. Pode levar a uma ideia. Incrível, como a lei da gravitação universal de Newton. Especialmente brilhante foi ele ter intuído que a força gravitacional da maçã atrai a Terra. Assim como a da Terra atrai a maçã, mas a exclusão deixa claro verdadeiro funcionamento da realidade. Isso não aborreceu especialmente os cientistas iluministas enquanto desmontavam o relógio do universo para conhecer todas as suas peças. Mas hoje vivemos em um universo incerto, onde, aliás, há uma possibilidade infinitesimal de que a maçã caia para os lados ou para cima, segundo as probabilidades quânticas, e a maior de todas as incertezas é a realidade, que se esvai pelos nossos dedos. São creditados alguns sucessos ao exclusionismo, mas a mente humana é, em primeiro lugar, inclusiva. Quando o garçom nos apresenta uma bela criação do chefe, não dizemos, espere um pouco. Não consigo me decidir. Entre olhar, provar, tocar, cheirar ou ouvir está a comida. Assimilamos a cena toda, o tempo todo. E isso acontece muito além do âmbito da mente consciente. Pessoas hipnotizadas conseguem lembrar momentos da infância com exatidão fotográfica, a ponto de conseguirem contar os passos que precisam dar para chegar até o sótão. Acatar a mensagem da natureza, que nos diz para sermos inclusivos, condiz com a experiência diária. O próprio Newton não era um exclusionista autêntico. Cristão devoto, ele acreditava literalmente na cronologia da história descrita no Velho Testamento. Em outras palavras, era um divisionista, por aceitar que as leis naturais governassem o mundo físico e, ao mesmo tempo, ajoelhar-se perante Deus como governante do mundo espiritual. Mas ser um divisionista, ou dualista, para usar o termo formal, é apenas um ponto no caminho para o total exclusionismo, pois Deus saiu inteiramente de cena na era moderna. No cenário atual, falar em supercordas ou em multiverso envolve uma decisão consciente de excluir toda a realidade, exceto por uma fina fatia da matemática, e mesmo essa fatia é apenas uma hipótese. Inverter o curso e escolher o inclusionismo implica uma mudança sísmica na maneira como abordamos a realidade. Toda vez que a realidade é fatiada em dados, a verdade está sendo trocada por um pedaço dela. Uma péssima troca. Dividir a diferença deixou de fazer sentido depois que Deus saiu de cena. Mas ele continuou por perto ainda por algum tempo. Os esforços de pesar a alma quando ela sai do corpo no momento da morte começaram no século XIX. Mas foram em vão. Recentemente, porém, o equivalente científico da pesquisa da alma voltou a ser respeitado graças ao conceito de panpsiquismo, que torna a mente uma propriedade da matéria. Aqui chegamos a um beco sem saída. Panpsiquismo holístico, o que é positivo, mas não explica nada, continua insistindo que o comportamento dos átomos é semelhante ao da mente. Isso não é uma resposta, é um problema que precisa ser resolvido. Com certo ceticismo, vemos que o panpsiquismo lembra o movimento mais retrógrado que a física já fez, quando retomou o animismo e outras crenças aborígenes de que o espírito habita todas as coisas. Mas há pontos positivos no panpsiquismo. Primeiro, é um bom estratagema transformar a mente em uma propriedade comum a todas as coisas. Diferentemente de uma alma que pode ser pesada quando deixa o corpo no momento da morte, a propriedade não precisa ter peso nem dimensão mensuráveis. E nem vir ou ir embora. Por exemplo, nascer macho ou fêmea é uma propriedade dos mamíferos que não pode ser extraída, como
Se extrai o sangue, para vermos quanto pesa cada gênero ou de que cor são. Em segundo lugar, o panpsiquismo aceita que o comportamento natural do universo é como o da mente, e não uma peculiaridade excêntrica dos fenômenos quânticos. Isso bastaria para popularizar a teoria, não fosse por um erro crítico. Quando dizemos que a mente é uma propriedade da matéria, o oposto é igualmente possível: a matéria é uma propriedade da mente. Uma não pode ser provada ignorando a outra. Quando certos hormônios entram em ação, duas pessoas se atiram uma nos braços da outra e começam a fazer sexo. Mas também é possível que uma pessoa pense que transar é uma boa ideia, e esse pensamento estimule os hormônios. Então, o nosso comportamento, lá em nível quântico, torna impraticável uma simples relação de causa e efeito. Dizer que a matéria age como a mente e que a mente age como a matéria não funciona, nem um nem outro. Caso contrário, diríamos coisas estranhas como: a umidade da água faz as pessoas quererem nadar. Uma mera propriedade não traz uma causa. A experiência humana é a última coisa que deveria ser excluída de uma explicação do cosmos. Vejamos se conseguimos assimilar um vocabulário de inclusão. Não há dúvida de que a realidade é toda inclusiva e que, por um milagre, os seres humanos conseguem assimilar uma variedade infinita do que a realidade tem a oferecer. Onde está o mecanismo que decide admirar a beleza de um pôr de sol e, ao mesmo tempo, ignorar a textura do chão sob os nossos pés? Ou entregar-se aos carinhos da pessoa amada e, ao mesmo tempo, detestar a aparência dos móveis do quarto? Fazemos isso de forma tão automática que o damos como certo. O que interessa é o que isso significa para a experiência do mundo. A resposta é que experimentamos o mundo por escolhas. Não existe nenhum mundo definitivo. Se a maçã de Newton fosse parecida com as que se vendem nos supermercados, seria vermelha, doce, crocante, levemente granulada e dentro de certa faixa de peso. Nenhuma dessas propriedades existe na natureza. São percepções da mente humana. A maçã não precisa ser reinventada toda vez que encontramos uma. Desde que a nossa percepção decida que as maçãs têm gosto de maçã, e não de pera ou de abacate, assim elas permanecerão no nosso esquema mental. Como vimos anteriormente, a realidade é filtrada pelo cérebro com suas limitações estruturais. Lembre-se do pensamento revolucionário de Alfred Korzybski, discutido na página 149. Mas o cérebro, em sua imperfeição, não nega um simples fato: tudo o que percebemos é uma criação mental acumulada em milhões de anos de evolução. Talvez seja estranho dizer que escolhemos comer maçãs doces porque isso acontece há muito, muito tempo. Desde que a doçura passou a fazer parte da percepção, ela se expressa fisicamente em nossas papilas gustativas, cujo código está registrado em nossos genes. Um aparato específico que liga e desliga nosso gosto pela doçura está decodificado no cérebro. Mas é sempre possível mudar. Se estamos com uma gripe tão forte que não sentimos o gosto de nada, por exemplo, a doçura da maçã é totalmente apagada da nossa percepção. Somos seres conscientes, mas ainda não somos percebedores universais. Nossos olhos não enxergam objetos na escuridão total. Se o cérebro humano conseguisse detectar frequências de ultrassom ou raios infravermelhos, habilidades encontradas na natureza entre morcegos, tubarões, répteis e outros, essa habilidade seria traduzida como um funcionamento do nosso cérebro. Podemos, contudo, compensar as nossas limitações,
criando instrumentos que detectam frequências de luz e sons que nossos sentidos não alcançam, e nos transformarmos em potenciais percebedores universais. Quanto à habilidade de fazer escolhas, parece que somos os campeões da natureza. Existem muitas coisas que não podemos mudar, como a gravidade, a rigidez das rochas, a solidez de uma parede de tijolos. Mas é preciso fazer algumas distinções. Nossa percepção pode ser classificada em 3 tipos. Percepções que não podemos mudar. Percepções que podemos mudar. Percepções que estão no limite, às vezes são mutáveis, às vezes não. Na nossa realidade pessoal, os 3 tipos se mesclam e se combinam. Se alguém não gosta da cor da saia que está usando, poderá mudá-la, isso é uma percepção mutável. Se não consegue atravessar paredes, isso se encaixa entre as percepções não mutáveis. Poderíamos dar milhares de exemplos que se enquadram em cada categoria. A graça da vida vem daquilo que podemos mudar, enquanto a solidez e a segurança vêm das coisas que não podemos mudar. Se pudéssemos escolher não obedecer à lei da gravidade às segundas-feiras, o caos se instalaria, a começar por nosso corpo se desmanchando em uma nuvem de átomos. Mas o que de fato nos fascina é a terceira categoria, as percepções que às vezes podemos mudar, às vezes não. Aqui é onde a teoria quântica torna a nossa participação na natureza mais enigmática e, ao mesmo tempo, fascinante. Cria-se uma área cinza, em que partículas e pessoas podem ambas tomar decisões. Estar presente passivamente, sem participar, deixa de ser uma opção. Toda percepção é um ato de participação na realidade. Quando percebemos o outro como nosso grande amor, nossas ações nos levarão a áreas da realidade que eram desconhecidas antes dessa realização. Diariamente as nossas ações estão na linha de frente da evolução, no limite em que a mente é capturada entre a cautela e a curiosidade. O exemplo mais óbvio são os milagres. Quem não gosta de acreditar que um ser humano um dia caminhou sobre as águas, que a fé pode curar um câncer da noite para o dia, que os mortos se comunicam com os vivos? A controvérsia sobre milagres não é acerca da possibilidade de eles acontecerem ou não, mas a respeito de a que categoria pertencem. Um milagre só pode acontecer quando se encaixar na terceira categoria, onde as coisas às vezes ocorrem, às vezes não. É claro que sempre se pode praticar a total exclusão, atitude típica dos ateus e dos céticos, ou a inclusão, atitude típica dos devotos religiosos. E se não tivermos nenhuma atitude fixa? Então estaremos na companhia do visionário pioneiro da física quântica, Wolfgang Pauli, quando disse: minha opinião pessoal é que a ciência da realidade futura não será nem psíquica nem física, mas ambas, de alguma maneira, e nenhuma. Ao usar uma palavra que a ciência rejeita, psíquica, Pauli aponta para o supremo mistério. O vasto mecanismo físico a que chamamos universo tem duplo controle: obedecer às leis naturais, ao mesmo tempo, obedecer aos pensamentos. Essa é a principal razão pela qual ocupamos um universo incerto atualmente. Mas, ao prever que o amálgama mente-matéria da realidade seria ambas as coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo, Pauli aponta para uma solução. Isso soa como um paradoxo, mas o desvendaremos para mostrar que Pauli está afirmando uma verdade que é simplesmente incontestável. Qualia, a realidade pronta para ser apreendida. Vamos trazer a discussão para um nível pessoal. Quais partes da sua própria realidade podem ser mudadas somente através da mente, e que de fato são relevantes?
A resposta requer buscar um novo termo no nosso vocabulário. Qualia. Trata-se de um conceito muito importante, embora a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar dele. Qualia pode mudar as nossas percepções, ou não. Qualia pode mudar a realidade, ou não. Qualia refere-se a como experimentamos a vida e não a como a medimos. A palavra latina qualia significa qualidades e diz respeito a um mundo tão inatingível quanto da física quântica, mas que aponta no sentido oposto, afasta-se dos objetos físicos e vai ao encontro da experiência subjetiva. Se os quanta são pacotes de energia, qualia são as qualidades diárias da existência, luz, som, cor, forma e textura, cujas implicações revolucionárias já começamos a descrever. Experimentamos o mundo neste exato momento como qualia. É a cola que mantém unidos os 5 sentidos. O perfume de uma rosa é um qualia. Usamos a mesma palavra no singular e no plural, como também é a textura aveludada das pétalas, as cores e os matizes, as sombras e as dobras. Olhando a experiência diária da perspectiva do cérebro, o psiquiatra e teórico neural Daniel Siegel propõe que o modelo teórico da nossa realidade aqui é baseado em sensação, imagem, sentimento e pensamento. Não importa o que esteja acontecendo neste exato momento, nosso cérebro está registrando ou uma sensação, que calor. A sala está abafada, os lençóis são macios, uma imagem, vejo um belo pôr do sol, o rosto da minha avó em minha mente. Minhas chaves em cima da mesa, um sentimento, estou muito feliz, me preocupa perder o emprego, amo meus filhos, ou um pensamento, estou planejando férias, acabo de ler um artigo interessante, o que será que tem para jantar? Os qualia estão por toda parte. Nada acontece sem eles, o que significa que, ao participarmos da realidade através de um cérebro humano, o nosso mundo consiste em qualia. Se existir alguma realidade fora do que percebemos, ela será, literalmente, inconcebível. E se eliminarmos todas as sensações, imaginação, sentimentos e pensamentos, não sobra coisa alguma. Eis o truque, por serem subjetivos. Os qualia atacam diretamente a objetividade da ciência moderna. Além disso, por ser a experiência significativa, os qualia atacam o modelo de uma natureza aleatória, sem importância. Ainda mais coisas em jogo. Por ser uma abordagem revolucionária, a ciência dos qualia afirma que só a experiência subjetiva é confiável. À primeira vista parece uma afirmação absurda, especialmente para um cientista. A subjetividade é notoriamente não confiável. Que direito têm as pessoas de dizer, não gosto da força da gravidade? Tire-a daqui, como se estivessem em um restaurante e não gostassem da aparência da comida? Como vimos, algumas coisas não podem ser mudadas só porque queremos. Mas o argumento da não confiabilidade não tem consistência alguma. É apenas plausível se tivermos como parâmetro a capacidade de medida. Se um estrangeiro pede uma informação e a pessoa A lhe diz para dobrar à esquerda, mas a pessoa B diz para dobrar à direita, um mapa dirá qual das duas está certa. Mas medir pode ser uma falsa pista. Einstein provou de uma vez por todas que nada, absolutamente nada, está imune à relatividade, e a relatividade tem tudo a ver com percepção. Se alguém estiver em uma nave espacial que é lançada da Terra, seu corpo estará exposto a muitos GS de força gravitacional. O astronauta se sente muito pesado durante o lançamento, e o que ele percebe?
é real. A aceleração, segundo Einstein, é igual à gravidade real. Da mesma forma, a cor azul não existe se não houver um olho que reaja à luz como o olho humano. Se um marciano chegasse à Terra e dissesse, admirado, o céu da Terra é Greenwich, um ser humano não entenderia, por quê? Greenwich não é uma cor na nossa realidade e ele também não sabe se Greenwich é uma cor. Os qualia são os verdadeiros tijolos da realidade. Podemos passar a vida toda sem fazer uma medição científica, mas um cientista não faz nada senão sentir, ouvir, tocar, provar e cheirar. Se você gosta do cheiro de repolho cozido e outra pessoa o detesta, isso não prova que a subjetividade não seja confiável, mas prova que temos infinita liberdade criativa para brincar com os qualia. As medidas consideradas objetivas não passam de flagrantes isolados, súbito vislumbre da real fluidez da experiência. Esses flagrantes são ao mesmo tempo reais e falsos. Imaginemos um pai que está preocupado com sua filha adolescente e contrata um detetive particular para segui-la. Uma semana depois ele aparece com uma pilha de fotos. Numa delas a filha está provando sapatos, em outras mostra uma identidade falsa em um bar, fuma escondido em uma viela e manda uma mensagem de texto para uma amiga. Cada foto é uma situação real, mas no conjunto não capturam nada de essencial sobre sua filha senão inúmeras facetas com pouca conexão entre si. Outras fotos tiradas na semana seguinte mostram a menina visitando um amigo doente no hospital e prestando serviço voluntário em um abrigo de animais, o que contradiz o padrão sugerido nas fotos anteriores. A física se encontra na mesma situação, mas nesse caso precisa combinar milhares de observações isoladas, entre as mais básicas possíveis, focadas em partículas subatômicas que duram apenas alguns milionésimos de segundo. Em contraste, os qualia estão constante e continuamente conectados. Se substituirmos as fotos de detalhes da natureza por um filme interminável, o universo é efetivamente um espelho do sistema nervoso humano. O físico Freeman Dyson corrobora esta conclusão: a vida tem conseguido, apesar de tudo, moldar o universo de acordo com seus propósitos. Por trás da máscara de uma máquina cósmica, cujas partes podem ser avaliadas e reparadas, o universo é humanizado. Ele não pode existir de outra maneira, desde que nada fora dele pode ser experimentado exceto em nossa própria consciência. Estamos no caminho pioneiro aberto por alguns físicos, como David Bohm, que escreveu, em certo sentido o ser humano é um microcosmo do universo, portanto, seja lá o que for uma pessoa, ela é uma pista para o universo. Mas, quando os fisicalistas se veem acuados, usam uma tática de defesa que não é sutil. Exemplos como os que seguem são usados com frequência para desqualificar os qualia. Esqueça essa metafísica. A realidade é uma dádiva. Se você for atingido por um ônibus, toda a sua teoria voará pela janela. Você vai morrer como qualquer pessoa. Ser esmagado por um ônibus parece ser um desfecho convincente para o senso comum, mesmo porque o ônibus pode ser substituído por um carro, um trem ou um muro. Mas o fisicalismo não explica, para início de conversa, por que o ônibus, o trem ou o muro são rígidos, uma vez que 99,9999% de toda a matéria é formada por espaços vazios. A resposta padrão, de que a rigidez resulta da oposição de cargas eletromagnéticas, é como mostrar a fórmula química da sucralose para explicar por que o açúcar é doce. Em segundo lugar, os qualia não são flutuantes e temporários.
Qualidades: como a umidade da água e a rigidez de uma parede de tijolos estão incorporadas, formam estruturas que são tão reais quanto a fórmula da sucralose. A grande vantagem é que a doçura é uma experiência real, enquanto a fórmula da sucralose é apenas o mapa de uma experiência, mas não se pode ir do mapa para a vida real. Um universo consciente envolve a mudança, a não mudança e o estado de mudança potencial. Esta é outra razão, e uma das mais importantes, pela qual o cosmos se sente humanizado quando nos abrimos para essa possibilidade. Como vimos, existem percepções que podemos mudar, que não podemos mudar e outras que ficam no campo das possibilidades. Essas percepções constituem o mundo criado pelos blocos de qualia. O fato de que um corpo humano será esmagado por um ônibus pertence a uma configuração que é imutável, mas não diz como foi criada essa configuração. Se soubéssemos como essa configuração foi criada, e continua sendo, descobriríamos o segredo da evolução da realidade. Nossos ancestrais, que viviam em cavernas, tinham desenvolvido um cérebro superior, o córtex cerebral, que não era muito diferente do córtex cerebral de alguém como Einstein ou Mozart. Mas em uma sociedade de caçadores não havia necessidade de Einsteins e Mozarts. Eles não serviriam a nenhum propósito de sobrevivência. Pelo contrário, por razões que ainda são um mistério, a mente cósmica moldou uma máquina cerebral capaz de infinitas adaptações. Enquanto os primeiros Homo sapiens se preocupavam em construir pontas de flecha feitas de pedra e costurar o couro com os tendões dos animais, o cérebro superior já estava equipado para o futuro, para as sonatas de Mozart. A mecânica quântica. Então, quem sabe se o nosso cérebro já não estará equipado para o que virá daqui a milhares ou dezenas de milhares de anos. É um milagre que a evolução possa enxergar tão longe assim. Porque não há dúvida de que outros primatas superiores, como o chimpanzé, também criaram ferramentas primitivas, e em algum momento ao longo do caminho, deram de cara com um muro evolucionário. A possibilidade de um chimpanzé desenvolver suas habilidades atuais é bastante limitada. A nossa não é. A história humana é repleta de atos horríveis e desconhecidos de guerra e violência, e ainda assim, nosso cérebro está pronto para a meditação budista, o pacifismo quaquer, o êxtase musical. Em suma, o universo humano depende de enxergar além das nossas atuais habilidades, onde nos sentimos presos em nosso mundo físico, encurralados por suas regras. A mente cósmica não vem conosco. Uma poderosa força evolucionária impulsionou o córtex humano até um ponto sem precedentes, a uma velocidade inacreditável. O surgimento de um cérebro superior levou de 30.000 a 40.000 anos, o equivalente a uma pequena piscadela na tela do tempo evolucionário. Para saber aonde chegará a onda evolucionária, basta explorar uma das mais incríveis características humanas, que não é compartilhada, até onde se sabe, com nenhum outro ser vivo. Temos consciência de que somos conscientes. O próximo horizonte, ao que parece, está dentro de nós, e, se quisermos dar o próximo passo em nossa evolução, o único mapa que temos é aquele criado por nós mesmos, em nossa própria consciência.